Olá, galera do YouTuber, como é que vocês estão? Estou de volta depois de algumas semanas sem postarmos. Estou de volta com o terceiro e penúltimo episódio da nossa quarentena upgrade, trazendo o céu para a terra. E hoje nós vamos falar sobre algumas curiosidades sobre a oração. Bíblia na mão, coração aberto e predisposição para cumprir aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus está falando para cada um de nós. Antes de nós entrarmos no tema e no conteúdo dessa nossa aulinha, eu quero dizer para você que a nossa vida com Deus, a nossa felicidade, ela é construída através de coisas concretas. Não podemos construir a base de um relacionamento com Deus, não está alicerçado, construído em elementos abstratos. Deus sempre nos pede ação, porque o nosso Deus é um Deus que age e Ele quer que nós também sejamos pessoas de ação. Então saca só, existem vários estilos de oração como frutos do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco desses frutos de vida de oração que o Espírito Santo de Deus vem nos colocar e nos ensinar nesse dia. Primeira coisa, são os vários tipos de oração estabelecidos, expressos, colocados nas Sagradas Escrituras. O primeiro é a bênção e adoração, o segundo é a oração de súplica, o terceiro é a intercessão, o quarto é a ação de graças e o quinto é o louvor. Então, bênção e adoração, súplica, intercessão, ação de graças e louvor são fórmulas ou formas, estilos de oração colocados nas Sagradas Escrituras. Isso nós encontramos em todos os livros das Sagradas Escrituras, esse tipo de oração. Por que nós devemos aprender da palavra de Deus, do coração de Deus, esse tipo de oração, meus irmãos? Nós precisamos aprender para podermos exercitar. Nós precisamos conhecer, aprender para exercitar esses tipos de oração. Saber o que é a oração de bênção, de invocar a bênção de Deus, a oração de adoração, de súplica a Deus, de intercessão, de ação de graças a Deus e de louvor a Deus. É muito importante entendermos essas dimensões de oração. Segundo, Deus ele também nos revela nas Sagradas Escrituras as fontes de oração. A primeira delas é a própria palavra de Deus. É daqui que saem todas as formas e todas as fontes de oração. Segundo, nos ensina que uma das fontes de oração também está na liturgia da igreja. Por isso que é importante nós vivermos a sagrada e divina liturgia com muito zelo e com muita atenção, porque ela é fundamental. Ela nos ensina a orar porque nos introduz no mistério de Deus. A liturgia não é um ato ou atos de repetição. Não. A liturgia são atos de memória, de celebração, de introdução do mistério divino. Por isso que se chama Divina Liturgia, Sagrada Liturgia. Depois, nós vamos também entender que as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, elas são fontes de oração também. Por quê? Porque desenvolvendo a fé e a esperança dentro do coração e a caridade, nós seremos sempre impulsionados a vivermos uma vida mergulhada em Deus e naquilo que Ele tem para cada um de nós, construindo então a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus em bases sólidas, como eu dizia no início dessa nossa colocação. E por último também nos ensina que uma das fontes de oração é o tempo de hoje. A palavra de Deus no livro dos Hebreus nos fala que
Deus quer que nós vivamos a sua graça, o seu amor, em um tempo compreendido pela palavra hoje. Também lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, São Paulo nos exorta a não recebermos em vão a graça de Deus, porque hoje é o dia da salvação, agora é o tempo da salvação e do favor divino de Deus. Então esse tempo de hoje é o Kairos, é o tempo da graça. Nós estamos introduzidos no Kairos. Então, meus queridos e minhas queridas, o hoje também é uma fonte de oração, porque no hoje eu sou capaz de experimentar a Deus e fazer dessa minha experiência uma oração. Seja de bênção, adoração, súplica, intercessão, ação de graças ou louvor a Deus. Porque viver agora a graça que Deus tem para nós é fundamental para a nossa salvação eterna, para a eternidade. E prosseguindo, também hoje nós precisamos entender o caminho da oração. Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o próprio Jesus, como nós falávamos naquele vídeo passado, no episódio 2, Jesus é o nosso maior modelo de oração. Ele é o nosso caminho de vida e de oração. Então ele nos revela esse caminho de oração que está estabelecido nessas 3 dimensões aqui de oração. A oração ao Pai, conforme Mateus 6,6, que diz, quando orardes, orai assim, Pai nosso que estás nos céus. Então assim, é a oração ao Pai. Lá em Gálatas 4, 6 a 7, diz que nós recebemos um espírito de adoção que clama, Abba, Pai. E, portanto, nós temos uma relação de filiação com o Pai. Então, relação é oração. E, então, um dos caminhos de oração significa ter uma vida de oração com o Pai. É caminhar para o Pai. Ter uma vida reconciliada com o Pai e uma vida estabelecida na filiação, na paternidade espiritual. Segundo, o outro caminho de oração é o próprio caminho que é o Filho. Lá em Romanos 10, 13, está nos dizendo que Ele é essa perfeição de oração ao Pai. E nós que vamos para Jesus em oração, Ele também estabelece o seu senhorio no nosso coração. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o terceiro caminho de oração é o próprio caminho do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 12, 3 diz que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela virtude do Espírito Santo. Em Romanos 8, 25 a 28 diz que o Espírito é que intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, nem pedir o que convém, mas Ele vem auxiliar a nossa fraqueza por meio de gemidos inefáveis e nos faz penetrar os céus e a intenção colocada diante de Deus. Então, a nossa oração, nosso caminho de oração, ele precisa ser trilhado numa vida com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as vezes que nós formos orar, não importa que tipo de oração ou de local ou de celebração em que nós estejamos, nós precisamos ficar muito atentos por isso. Primeiro porque na liturgia, quando nós estamos orando em culto, na liturgia, sempre o presidente da celebração dirigirá as preces a Deus em nome de Jesus por meio do Espírito Santo. É por isso que ao final de cada oração na igreja a gente escuta o celebrante, o presidente da celebração, o ministro dizendo assim: tudo isso nós te pedimos, ó Pai, por intermédio de teu Filho Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Ou por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo, a Deus Pai. Esta fórmula de oração ela foi ensinada muito por São Paulo no final de suas cartas. Então é uma doxologia no final de cada oração. Então é uma introdução no mistério da Trindade. O nosso caminho de oração ele nos introduz, ele deve nos levar ao seio da Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E quase encerrando nossa aulinha de hoje, caneta e papel na mão, anota tudo para que você possa entender depois. Guias para uma vida de oração. O que nós entendemos por guias
Guias são aquelas setas, aqueles nortes que estão diante de nós, que estão nos apontando para algum lugar. Então, aqui a palavra vai nos ensinar que existem vários guias que nos ensinam uma vida de oração profunda, eficaz, efetiva. Uma delas está lá em, eu ia falar 1 Coríntios, não, mas está lá em Hebreus 12. Peraí, gente, peraí. Misericórdia, isso acontece. Vou botar o óculos aqui para enxergar. Hebreus 12, 1. É uma nuvem de testemunhas. Ali o capítulo 12 inteiro de Hebreus nos ensinará que vários homens e várias mulheres ao longo de muito tempo, durante toda a sua vida na história bíblica, eles tiveram um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento eficaz, e eles foram setas, guias que são importantes na história da salvação do povo de Deus, porque nos apontam um caminho certo. Outro guia de oração para uma vida de oração são aqueles que são servidores na oração. E esses servidores que servem na vida de oração, eles estão na família, eles são os ministros ordenados, eles são os religiosos, os catequistas, os grupos de oração, os diretores espirituais. E um guia de oração, ou melhor falando, guias de oração de uma vida totalmente entregue a Deus. Exemplo disso são os santos. Os santos, eles são pessoas que podem nos ensinar uma vida de oração, porque todos eles passaram por este itinerário que eu estou traçando nesse nosso vídeo, nessa nossa aulinha de hoje. Por conseguinte, nós precisamos também entender que os lugares de oração, eles favorecem a oração. As peregrinações, os santuários, as capelas, as igrejas, lugares abertos em contato com a natureza, um canto de oração, um altar de oração em casa, são lugares que também nos guiam para uma vida de oração. E por último, uma pessoa muito especial que todo mundo aqui ama, eu creio nisso, a Virgem Maria. A Virgem Maria é uma grande guia de oração. Uma das mais belas orações da Bíblia está a partir da boca de Maria, em Lucas 1, de 46 a 56, que é o Magnificat. E ela ali engrandece ao Senhor em cima da palavra de Deus. Não sei se vocês sabem, mas o Magnificat, nessa parte de Lucas 1, de 46 a 56, existem aproximadamente 20 citações de passagens bíblicas. Então, Maria nos ensina que ela não era besta não, meu amigo. Ela era conhecedora da palavra de Deus e ela louva ao Pai por Jesus que está ali no seu ventre. No poder do Espírito Santo ela exulta de alegria, mas ela traz à tona na sua oração a palavra de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, que é fonte da nossa vida de oração, ela deve também ser a nossa bússola, o nosso indicar, nossa seta para uma vida de oração. Quero encerrar dizendo para você que existem também as expressões de oração. E essa aqui é muito importante você entender, tá, meu querido, tá, minha querida? Isso aqui é muito importante você entender. A palavra de Deus, ela nos ensina lá em Mateus 11, de 25 a 26, que até o próprio Jesus, Mateus 11, 25 a 26, até o próprio Jesus, ele fez uma oração vocal. Qual é a oração vocal? É aquela que você usa palavras e sons em tom alto, que é capaz de ser ouvido ao seu redor. Então, uma das expressões de oração é a oração vocal, como esta fala que está saindo da minha boca, também a oração vocal sai da nossa boca. Jesus, a palavra diz nessa passagem que ele exultou de alegria no Espírito Santo e falou e proclamou a palavra de Deus, a oração. Outra expressão de oração é a oração de meditação, que é aquela oração silenciosa, em que você vai mergulhar no mistério do Espírito Santo, no interior, no castelo interior, nas moradas interiores, como nos ensinou João da Cruz e Teresa d'Ávila. Quero fazer uma observação a respeito desta expressão de oração, que é a meditação. Não confunda meditação cristã na oração com meditação oriental
ou com práticas de meditações orientais, como, por exemplo, aquela meditação que as pessoas vão fazer chamada yoga. Não tem nada a ver, porque a meditação cristã, ela é centrada na pessoa de Jesus. É o nosso interior que é conduzido a Jesus por meio do Espírito Santo. Não como as meditações orientais, de filosofia oriental, que a pessoa é levada a concentrar-se em si, nas suas energias positivas. Não estou aqui querendo falar e nem denegrir nenhum tipo de prática que as pessoas façam, só estou dizendo que para o cristão é isso que eu acabei de falar. Para aquele que não quer seguir isso, então fique à vontade, você pode fazer e seguir aquilo que você quiser, ok? Outra expressão de oração é a oração de louvor. É aquela oração alegre, transbordante, em que você vai cantar, vai louvar, expressar gratidão, satisfação, proclamar as maravilhas de Deus através de uma vocalização, de uma verbalização de louvor. Sobre a meditação, o Salmo 118, versículo 17, fala muito disso. Medito no meu interior as tuas leis, os teus preceitos, porque eles me fazem deleitar-me em tuas moradas, em tuas bênçãos. Sobre a oração de louvor, essa oração que você vai vocalizar e vai louvar, a palavra de Deus inteira nos salmistas, por exemplo, nos salmistas, Davi, os filhos de Coré, os salmistas, aqueles que compuseram salmos, eles estão ali o tempo inteiro louvando. Outra expressão de oração é a oração mental, é aquela que você não está com o seu corpo parado, com a sua estrutura inteira ali parada para meditar, mas você está orando na sua mente, você está falando com Deus na sua mente. Lá em Cânticos 1:7 fala muito dessa questão, que a alma enamorada por Deus está o tempo inteiro falando com Deus na mente, está ali adorando, louvando, meditando, orando, como uma expressão de oração, a oração que sai da mente, como uma fumaça de um incenso. E por último, gente, outra expressão de oração é o corpo que ora. Você sabia que é muito importante nós entendermos que o corpo ora? Lá no Salmo 62, o salmista está falando: com minhas mãos erguidas, vosso nome adorarei, ó Deus. Prostrado ante vosso santo templo, eu te adorarei. Durante todo o Antigo Testamento, os judeus eles adoravam, louvavam, oravam de diversas maneiras. Inclusive, os judeus eles têm um costume de orar se movendo. Eles se movem, eles movem o corpo. Os judeus eles oravam sempre assim. E no Novo Testamento nós vemos vários momentos em que os apóstolos, discípulos, eles se ajoelham, eles se prostram para adorar, eles levantam as mãos. Então o corpo também, ele expressa a oração. Isso é muito comum no meio carismático, pentecostal, católico. Nós vemos as pessoas que o corpo se movimenta para orar. Isso também é uma manifestação do dom de Deus. Nós não podemos desprezar essa manifestação do dom de Deus. Olha, estou encerrando aqui hoje esse nosso terceiro e penúltimo episódio da nossa série. Eu quero dizer para você que o próximo episódio, ele tá assim poderoso, porque nós vamos falar de oração de combate para encerrar essa série. Então nós falamos aqui, eu quero só refrescar a tua memória para que você não fique... O que foi mesmo que nós escutamos desse vídeo? Quero refrescar a sua memória dizendo que primeiro nós falamos da revelação dos tipos de oração nas Sagradas Escrituras, depois nós falamos das fontes de oração, depois dos caminhos de oração, depois dos guias para uma vida de oração e por último das expressões de oração. E eu estou muito feliz porque você ficou agora até o final nesse vídeo. Receba uma bênção poderosa do Espírito Santo e por favor mergulhe na vida de oração, porque só vai aguentar esse tempo quem orar.